Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, não deixa de conferir a playlist aqui do canal. Tem uma playlist de História Geral que vai desde Grécia Antiga até o Imperialismo. Bora pra aula? Bom, a Grande Guerra, ela se inicia por vários motivos diferentes e dentro desse contexto a gente tem alguns antecedentes que vão levar ao conflito. No vídeo anterior sobre História Geral eu já tinha falado para vocês sobre o imperialismo e esse é um grande motivo, uma das grandes razões que faz com que a guerra se inicie. Bom, o imperialismo a gente viu que foi a disputa das potências industrializadas da Europa, principalmente da Inglaterra e da França, por colônias na África e na Ásia. A busca desses países era por matéria-prima e por mercado consumidor. Então a gente vai ter outros países entrando nessa jogada, nessa corrida imperialista, e isso vai trazer uma disputa muito forte entre os países que estavam se industrializando. Cada vez mais se necessitava de mais território, de mais matéria-prima e também de mercado consumidor para esses países poderem ali crescerem economicamente. Então essa disputa, esse acirramento entre as grandes potências vai ser um dos motivos que vão levar à guerra. E por conta do imperialismo, a gente vai ter também o surgimento de um sentimento de nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia que ela foi criada, lá no nascimento dos Estados Nacionais, no século XV, XVI mais ou menos, e traz a ideia do sentimento de pertencimento. Então as pessoas de determinado território, de determinada nação, se sentem pertencentes àquele local, porque elas falam a mesma língua, elas têm uma língua em comum, têm uma cultura também em comum e também uma história. Então os acontecimentos históricos, os heróis daquele país, tudo isso faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquele local. E essa ideologia, que é muito incentivada pela burguesia no século XIX, até porque a burguesia estava querendo ali minimizar um pouco os movimentos sociais, operários, o socialismo, o anarquismo nessa época, essa ideologia ela vai ser a grande justificativa para que as pessoas comuns na época saiam em disputa, em conflito direto com outras pessoas de outros países. Então a ideia de um francês estar defendendo a sua pátria contra os alemães que eram os malvados. Então essa ideia de você ter essa justificativa para as pessoas comuns. Afinal, a guerra, e eu sei que muitos alunos gostam de estudar guerra e tudo mais, mas a guerra ela é feita por pessoas comuns, Os líderes, os governantes, eles estão ali nas estratégias, mas quem está lá no campo de batalha é a população comum. Então esse sentimento de nacionalidade dava então essa justificativa para as pessoas estarem defendendo alguma coisa que era o seu território, que era a sua grande nação. Então o imperialismo e o nacionalismo são dois conceitos e dois contextos muito fortes que fazem com que a guerra aconteça. Além disso, dentro do contexto do final do século XIX, a gente tem a formação, a unificação da Itália e da Alemanha. Esses territórios, esses reinos eram todos fragmentados e por meio de guerras, de conflitos, eles acabam se unificando. Então a gente tem a formação do país Itália e do país Alemanha. Isso vai fazer com que esses dois países recém-formados entrem na corrida imperialista, na disputa também por territórios e por mercado consumidor. Principalmente a Alemanha. A Alemanha, na sua própria formação, no nascimento dessa nação, ela já cresce, já nasce por meio da burguesia industrial que incentiva a industrialização. Então a Alemanha ela se torna grande rival, especialmente da Inglaterra nesse momento. Então, como a sua industrialização é feita de forma muito rápida e logo em seguida a busca por matéria-prima e mercado consumidor, a Inglaterra ali fica de olho nesse país, nessa nova potência, e a gente tem ali o crescimento de uma grande rivalidade. Com a França, a Alemanha entra em conflito também no meio da sua formação como país na Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra é extremamente importante e o que ela resultou, os ecos dessa guerra vão ser levados até para a Segunda Guerra Mundial.
Porque nesse conflito a Alemanha acaba ganhando, né, pegando um território da França, que é o território de Alsácia-Lorena. É um território aí que faz meio que divisa entre a Alemanha e a França, e é um território extremamente importante porque ele tem muito minério de ferro, muito carvão também. Então assim, gente, todos os territórios, as disputas que a gente vai falar aqui de guerra tem a ver com isso, tá? Ou é por disputa por saída para o mar, ou porque tem alguma matéria-prima importante. Então, quando os alemães vencem o conflito e ainda pegam, né, esse território de Alsácia-Lorena, eles fazem os franceses assinarem um tratado no Palácio de Versalhes, que é o grande símbolo da política francesa, e a França sai humilhada dessa disputa. E a Alemanha sai ali bem com um território que tem uma matéria-prima importante e ainda sai disputando colônias. Então, esse tipo de coisa também vai acirrar a situação para levar à guerra. Então, essas disputas entre esses países imperialistas vão fazer, né, com que exista uma formação de alianças entre esses países. Então, os países que tinham, de repente, interesses em comum ou até mesmo cultura em comum vão se unir caso exista um possível conflito. Então, já no final do século XIX, né, um pouquinho distante aí da guerra, já existia uma ideia que algum conflito aconteceria, né, que ele seria pelo menos regional. Então esses países começam a formar alianças entre eles para, se existisse alguma guerra, eles tinham ali um suporte um do outro. Então são duas alianças que são formadas, né? A primeira delas é a Tríplice Aliança. Dentro da Tríplice Aliança são 3 países: a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e depois a Itália, que vai entrar na guerra em 1915. Esses 3 países têm uma aliança entre eles, por exemplo, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, também muito pelo contato cultural, por terem, né, os mesmos grupos étnicos e os mesmos interesses no território ali da sua região. A Itália e a Alemanha, né, se formaram muito mais tardiamente do que os outros países, estavam ali atrasados nessa corrida imperialista, então tinham também os mesmos interesses. Do outro lado, a gente vai ter uma outra aliança, a Tríplice Entente. Essa tríplice era composta pela França, Inglaterra e pela Rússia. Bom, a França e a Inglaterra têm inimigos em comum, a Alemanha, né? Os 2 países são grandes potências industriais. E a Rússia tá ali no meio, não tá perdida, né? Ela dependia muito da importação de produtos tanto da França quanto da Inglaterra, porque o Império Russo nessa época não é industrializado. Então, dentro desse contexto também tem muitos interesses econômicos. Então a gente tem essas 2 alianças, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, e são elas depois que vão entrar em disputa durante a guerra. Bom, além do imperialismo, do nacionalismo, da política de alianças, outro motivo, outro antecedente para a guerra vai ser a chamada questão balcânica. A região dos Balcãs é uma região ali do leste europeu que tem vários países e etnias diversas e que era basicamente dominada pelo Império Austro-Húngaro. Só que dentro desse contexto a gente também tem um interesse do Império Russo nesse território, muito por conta da saída para o Mar Mediterrâneo, né, uma estratégia para levar suas mercadorias, né, para exportação e também por ter mais contato com o continente asiático. Então são dois impérios em disputa por essa mesma região, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. E a Rússia, principalmente, tinha ali um conceito chamado de pan-eslavismo, que era a ideia da união dos povos eslavos em torno de uma grande e única nação, que seria a nação russa. E o Império Austro-Húngaro também tinha ali o objetivo de unir essas nações, só que em torno do seu grande Império Austríaco. Então são disputas políticas e ideológicas que estão circulando nesse momento. E por que essa questão balcânica, né, ela é importante? Porque ela vai levar de vez a guerra a se iniciar. Além disso, a gente tem também, entre esses países que estão formando alianças, a produção, o incentivo à produção industrial de armas, a formação de exército, tudo isso para se preparar para uma possível guerra, para um possível conflito. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, que é do final do século XIX até aí as vésperas do conflito. Se a gente pegar dados e tabelas desse momento, dessa época, a gente vai perceber principalmente, né, a Alemanha
com um incentivo muito forte à produção bélica, à produção de armas, né? Isso vai crescendo. Parece meio contraditório, né? Paz armada, e realmente é nesse sentido. Estavam produzindo, se preparando, se caso ocorresse algum conflito, eles já estavam prontos ali. A gente já percebeu então que o clima ali na Europa estava bem intenso, né? Só precisava então de uma justificativa, de uma desculpa para a guerra acontecer. E isso vai ocorrer em julho, lá na região dos Balcãs, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, vai até a capital da Bósnia, em Sarajevo, fazer um discurso, uma espécie de propaganda sobre essa ideia do grande Império Austríaco, de unir todos esses países em torno de um único império. Quando ele está lá indo fazer o discurso dele, né, ele está se preparando, os seus seguranças ficam sabendo que existia uma ideia de um atentado terrorista. E aí os seguranças então decidem mudar o caminho de carro dele, ele passa por um outro caminho, vai até o centro da cidade, faz o seu discurso, né, demonstra que ele não está nada feliz com essa ideia aí de atentado e acaba o seu discurso e retorna. Quando ele está retornando, o motorista do carro dele se perde no meio do caminho, eles entram em outra rua e o Francisco Ferdinando e a esposa dele que estão no carro acabam sendo assassinados. Eles sofrem aí um atentado por um grupo terrorista chamado Mão Negra, esse grupo era da Sérvia. E o jovem que atira nele é o Gavrilo Princip, um jovem de 19 anos que faz parte aí desse grupo, tenta se matar, né, no momento depois que ele atira, não consegue e acaba sendo detido. É nesse momento, então, do assassinato do Francisco Ferdinando, que o Império Austro-Húngaro vai enviar um recado para a Sérvia, dizendo que eles deveriam então investigar a morte, prender todas essas pessoas que participaram do atentado de forma direta ou indireta. Vai dizer que a Sérvia tem que fechar todos os jornais que fossem anti-austríacos, né? E por que a Sérvia, gente? Porque a Sérvia também tinha um projeto político ali de união dos países em torno da Grande Sérvia, que vai vir a ser depois a Iugoslávia. Então, assim, dentro desse contexto, vocês estão vendo que a gente tem vários projetos diferentes. O problema é que o governo da Sérvia, para evitar um conflito, vai amenizar a situação, não vai tomar nenhuma atitude, e aí o Império Austro-Húngaro envia um ultimato para a Sérvia, que não responde, e é a partir desse momento que o Império Austro-Húngaro declara então guerra à Sérvia. Então, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia e isso dá um início à guerra. A questão é que os países que tinham alianças vão começar a se mobilizar e direta ou indiretamente, né, os países europeus e as suas colônias vão entrando no conflito. A partir desse momento, quando a Rússia vê que a Sérvia vai ser atacada, ela tem ali interesses na região, principalmente nessa questão da saída para o mar, a Rússia declara guerra então ao Império Austro-Húngaro. E aí a política de alianças começa, porque o Império Alemão vai declarar guerra ao Império Russo. Vendo isso acontecer, a França declara guerra à Alemanha. E aí todo o contexto ali começa a acontecer. Quando a Alemanha se vê, né, possivelmente atacada pela França, ela começa a adentrar o território da Bélgica e aí ela vai tentar entrar por esse território, porque é um território neutro, para chegar à França. Vendo isso acontecer, a Inglaterra então declara guerra à Alemanha para apoiar a França e aí a gente tem o início mesmo do conflito. Então, assim, em menos de 15 dias da morte do Francisco Ferdinando, a gente tem um envolvimento de várias potências importantes e uma guerra começando. É importante entender que até esse período as guerras, geralmente na Europa, elas envolviam a cavalaria, a estratégia de guerra, né, o tipo de estratégia de guerra era extremamente importante, até para, né, como seria o final desse conflito. Só que a Grande Guerra, ela traz todo um contexto diferente, muito por conta da industrialização. Isso vai trazer novas invenções. Então, na guerra a gente vai ter ali o uso da metralhadora,
que matava, né, atingia o inimigo de forma muito mais rápida e eficaz. Vai ter o uso também do gás mostarda, que era um gás tóxico, né, que matava também de forma muito rápida. E vai ter o uso dos aviões também. Então todas essas novas tecnologias traziam aí um tipo de guerra bem diferente do que os europeus estavam acostumados. Para ficar mais fácil de entender o conflito, eu não vou ficar falando aqui de todas as batalhas que aconteceram, mas tem uma forma mais fácil de vocês entenderem, que é dividir a guerra em duas fases. A primeira fase foi a Guerra de Movimento, que dura pouco tempo, ela vai de 14 até 1915. E a segunda fase é a Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 até 18. São duas fases diferentes, mas que fica mais fácil para a gente entender o conflito. A Guerra de Movimento é aquele início do conflito, que as pessoas realmente estavam empolgadas com a guerra, né? Tem até uma foto bem famosa da época de um vagão de trem dos alemães que está escrito assim, né? Que os alemães iriam passar férias na França. Então, assim, muita gente estava empolgada com o conflito, muita gente achava que ela começou em agosto, né, a guerra, que até dezembro, até o Natal, a guerra já teria se encerrado. Então existia essa empolgação aí de início. E as tropas, nesse momento, principalmente da Alemanha e da Rússia, estavam aí se deslocando e se preparando para invadir territórios. Essa fase vai até 1915, quando entra a fase da Guerra de Trincheira. A Guerra de Trincheira foi uma fase muito mais longa e muito mais lenta, então ela vai de 15 até o final da guerra em 18 e foi muito traumática, porque a trincheira é esse buraco, né, de quilômetros que fica na terra, e os soldados ficam ali dentro. Entre uma trincheira de um país e a trincheira de outra nação, você tem a chamada Terra de Ninguém, que é um lugar realmente que ninguém tem coragem de atravessar, porque senão provavelmente ia ser morto, né? Então o avanço das tropas de uma trincheira a outra era muito lento. Então isso vai fazer com que a guerra se torne mais lenta também, né? E a vida dentro da trincheira não era nada fácil, porque se de repente algum soldado morresse, ele ficava ali junto com os outros soldados até que alguém chegasse para resgatar. Existiram surtos de piolho, existiam doenças ali, ratos, né, que conviviam junto com as pessoas. Então, para a população comum, para os soldados que estavam ali no dia a dia, o conflito não foi nada fácil e foi muito traumatizante para os europeus, tanto que depois que a guerra acaba, né, existe esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que as pessoas realmente, né, insistiam num discurso de paz e que aquilo não se repetisse novamente, porque se torna um trauma muito forte. Bom, no ano de 1917, dentro dessa fase da Guerra de Trincheira, é que vai ser um ano decisivo para mudanças na guerra, para mudanças dentro do conflito. No ano de 17 acontecem duas coisas importantes, né? Em primeiro lugar, o Império Russo sai da guerra. E, em segundo lugar, os Estados Unidos entram no conflito. Então, a partir daí começam as mudanças. Bom, a Rússia ela acaba saindo do conflito por conta da Revolução Socialista que está acontecendo dentro do seu país. Em outubro ocorre a Revolução Bolchevique e uma das promessas desse grupo era tirar a Rússia da guerra. Lembrando aqui que a Rússia era um país semi-feudal, era um país absolutista em pleno século XX, e uma dessas promessas de retirada era muito por conta dos investimentos feitos em guerra, enquanto a população comum passava fome, vivia em extrema miséria. Então, em 17, os russos fazem um acordo com a Alemanha, perdem alguns territórios ali da sua fronteira para os alemães e acabam se retirando, o que para os outros países da Entente, como a França e a Inglaterra, é considerado uma traição, né? Do outro lado, a gente tem a entrada dos Estados Unidos por conta de alguns navios que foram afundados pelos alemães. Esses navios levavam comida, levavam armamento, abasteciam tanto a França, quanto a Inglaterra, quanto a Rússia. Então, os Estados Unidos já tinham ali meio que uma aliança com a Entente. E quando esses navios são atacados, existe toda uma pressão popular para o governo estadunidense entrar no conflito. Mas também tem uma questão econômica aí, que os Estados Unidos muito provavelmente entrou na guerra
porque ele sabia ali que depois ele poderia abastecer esses países europeus de forma geral, independente se eles estavam na Entente ou se eles estavam na Aliança. E foi mais ou menos isso que vai acontecer depois. Os Estados Unidos, ele entra em vantagem com o seu exército na guerra, muito porque o seu território não tinha sido atingido, os seus soldados entraram então em 17, na guerra, não estavam cansados do conflito, e também eles chegam com uma estratégia de sobrevoar os campos de batalha com os aviões jogando panfletos, com uma tentativa de acordo com os inimigos. A ideia era chamada de 14 pontos de Wilson, que é o presidente da época, A ideia era que a guerra ela terminasse sem um vencedor, então que existisse a paz ali sem vencedores. Então era uma estratégia que os Estados Unidos fazia para ter alguns soldados do seu lado. E acabou acontecendo com que vários soldados, principalmente alemães, desistissem, saíssem do campo de batalha e acabassem deixando ali o exército alemão defasado. Bom, depois de 4 anos então de conflito, em 1918, a Alemanha inicia aí o processo de rendição. Muito porque os soldados em campo de batalha estavam cansados, estavam desistindo da luta. Do outro lado, a burguesia, a elite alemã, tinha muito medo que na Alemanha ocorresse uma revolução socialista, como aconteceu na Rússia, ali os territórios estão próximos. E aí o Kaiser da Alemanha, o Guilherme II, foge para a Holanda, deixando o trono ali alemão vago. Ocorre uma mudança política na Alemanha, então a Alemanha se torna uma república chamada de República de Weimar. Então isso vai levar à desistência, vai levar à rendição da Alemanha e dos seus aliados da guerra, e a guerra chega então ao fim. É legal prestar bem atenção nos simbolismos que envolvem esses fins ali da guerra, Como eu disse para vocês, na Guerra Franco-Prussiana, os franceses assinam um tratado que eles perdem o território de Alsácia e Lorena no Palácio de Versalhes. Agora, em 1918, o Guilherme II vai assinar a sua rendição num vagão de um trem francês a caminho da França. Então tem essas simbologias aí que demonstram até essa humilhação que esses países tiveram depois de um conflito. Terminada a guerra, então os países europeus começam a assinar os tratados para colocar fim ao conflito e dando condições agora de como a situação ficaria, A primeira ideia de tratado foram os 14 pontos de Wilson, que eu já falei para vocês, que era a ideia dos Estados Unidos de fazer um projeto, de final da guerra sem vencedores. O problema é que especialmente a França e a Inglaterra não aceitaram essas condições, muito porque esses países entram em conflito com a própria Alemanha para tentar desestabilizar o país, Ele era um grande rival desses países, uma grande ameaça econômica dentro da Europa, principalmente pela questão das colônias. Então a França e a Inglaterra não aceitam e esse tratado não vai para frente. O tratado que se firma aí, vai ser o Tratado de Versalhes. Ele é extremamente importante, inclusive alguns historiadores, como Hobsbawm, por exemplo, vão dizer que a Segunda Guerra começa a partir da assinatura do Tratado de Versalhes. Até porque a Alemanha é basicamente aí humilhada nesse tratado. A Alemanha vai ser considerada ali como a responsável pelo conflito e por toda a destruição que a guerra trouxe e vai precisar assinar algumas condições que o país vai ter que cumprir ao longo dos anos. A primeira condição, e é bem assim uma questão de revanche mesmo, vai ser que a Alemanha teria que devolver o território de Alsácia-Lorena para a França. Depois, de devolver esse território, a Alemanha também tinha que dar uma concessão das minas de carvão que existiam no seu território, chamado de Sarre, para a França. Então aí mais um benefício dentro dessa questão de matéria-prima. Depois, pensando em exército, na questão militar, a Alemanha teve ali um limite de contingente militar de 100.000 homens, então ela não poderia ter mais do que isso. Também ficou extinta a marinha e a aviação da Alemanha. A Alemanha vai perder todas as suas colônias, principalmente lá no território africano, e vai ter que pagar, a partir desse momento, uma indenização pelos danos, pelos prejuízos que ela causou pela guerra, afinal ela era a culpada.
Outros tratados também ocorreram, também foram importantes, como o Tratado de Saint-Germain. Nesse tratado, o Império Austro-Húngaro era desmembrado em vários outros países, até porque ele está do lado ali da Tríplice Aliança, que perdeu a guerra. Então, o Império Austro-Húngaro vai virar vários outros paísezinhos ali independentes. O outro tratado também, que acabou mudando o mapa político da Europa, foi o Tratado de Sèvres e de Lausanne. Esse tratado desmembrava o Império Turco-Otomano, que já estava bem estável antes do conflito e que com a perda do conflito, com toda a situação, também vai acabar mudando todo o seu território, se desmembrando, e boa parte do território turco-otomano fica com o território da Grécia. Então esses tratados mostram que a situação da Europa estava se alterando e que viria uma grande mudança por aí. Mais importante até do que o conflito em si são as consequências, são os desdobramentos da guerra. Em primeiro lugar, como vocês já perceberam aqui, o mapa político da Europa ele muda muito depois do conflito. Em segundo lugar, existe uma tentativa de se criar ali um órgão que evite um novo conflito. É por isso que vai ser criada a Liga das Nações. Mas como a gente já sabe, que vem a Segunda Guerra aí, ela não foi muito útil nesse momento. Em terceiro lugar, toda essa mudança de contexto, de território, vai fazer com que o eurocentrismo, a cultura europeia, entre em declínio e a cultura norte-americana, dos Estados Unidos principalmente, fique muito mais forte. Mesmo com a crise de 29, o estilo de vida dos Estados Unidos, o American Way of Life, vai começar a ficar bem forte a partir desse momento. E, em último lugar, a gente tem a participação das mulheres no mercado de trabalho. Pela primeira vez e de forma muito mais forte, do que, por exemplo, na Europa, no final do século XIX, agora as mulheres estadunidenses, principalmente, vão começar a trabalhar nas fábricas e mesmo com o fim da guerra, elas percebem que elas podem fazer os mesmos trabalhos e continuar sustentando a casa. Então, a partir desse momento, as mulheres passam a trabalhar e também a reivindicar os seus direitos. É nesse momento que surge também o movimento sufragista, aí, principalmente na década de 20. O Brasil também teve muita consequência por conta do final da guerra. Durante o conflito, o país teve que substituir as suas importações. Então, ao invés de comprar produtos europeus, que era o costume, o Brasil precisou começar a produzir os seus próprios produtos. Então, muitas indústrias, principalmente de alimentação, indústria têxtil, muitas começaram a ser criadas na região de São Paulo e do Rio de Janeiro e houve essa substituição. Os países europeus estavam focados em armamento, em outros processos, então deixaram um pouco ali essas exportações de lado. Então o Brasil, nesse momento, tem esse crescimento. Quando a guerra acaba, por conta dessa cultura e desse foco agroexportador, a gente volta a comprar os produtos europeus, mas mesmo assim já teve ali uma mudança, principalmente nessa questão do movimento operário e tudo mais. Então, é extremamente importante entender também as consequências para o Brasil. Para o vestibular, é interessante focar nos motivos que levaram à guerra. Então, é importantíssimo saber quais os países eram inimigos de quais países, quais foram as principais alianças, o porquê do estopim que levou à guerra. Isso aí é o que sempre aparece, tá? E também as consequências do conflito. Então, principalmente a ideia do Tratado de Versalhes, essas mudanças sociais e culturais que a guerra trouxe, isso é onde o vestibular foca muito mais até do que as próprias batalhas ou os conflitos em si. Então, fiquem ligados nesses dois momentos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir o vídeo anterior, ele tá um pouquinho diferente porque é um vlog de uma viagem que eu fiz pelo Peru. Então tenho todas as curiosidades sobre Lima, sobre Cusco, até chegar em Machu Picchu, tá bem legal. E se você quiser um pouquinho mais de informação sobre esse tema aqui dessa aula, eu coloquei mapa mental sobre a Primeira Guerra lá no meu perfil do Instagram e tem mapa mental de todas as outras aulas que eu já coloquei aqui. Até a próxima aula!